Então tá, vou avisar todo mundo que a gente está começando, o pessoal ir entrando, já tem gente entrando. Será E que onde que eu vejo que está gravando? tá com a Tá bolinha interrompendo vermelha a em gravação, cima, tá gravando. Tá, tá bom? Beleza. Aí tá, a gente dá 5 minutinhos e já entra. beleza. Esperar só mais um pouquinho, a galera entrar mais gente. A gente já começa.
Bom, gente, já são 7, quase 8 minutinhos aí. Qualquer coisa a turminha vai entrando. A gente começa. Primeiro, queria me apresentar para vocês, né? Primeiro, boa noite a todos. Minha primeira aula. Confesso que eu estou um pouco ansiosa, hein? Já respirei umas lavandas aqui, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o puerpério, né? Que é essa fase que algumas mulheres levam numa boa, conseguem passar por essa fase tranquilamente, mas tem mulheres que sofrem muito nesse período, né? Antes de uma definição de puerpério, para todo mundo poder estar junto, né? São os primeiros 40 ou 60 dias da mãe recém-nascida, e isso vale se é mãe de primeira viagem, mãe de segunda, de terceira, de quarta. Eu gosto de tratar como uma nova mãe que nasce sempre, né? O corpo e os hormônios estão voltando ao normal, afinal de contas, antes o corpo dela era totalmente voltado para o bebê, agora a gente está falando de uma separação, vamos dizer assim, e depois de parir a criança, o corpo vai voltando, né? Esse período de puerpério às vezes pode demorar, tem um puerpério às vezes que é tardio também, já ouvi falar, de mulheres que sentem um puerpério, não sentem nos primeiros 45 dias, mas do 45º para o 60º sentem mais, né? Sentem o emocional pesando um pouco. E é muito comum, né, as oscilações de humor, as emoções que florescem, que vêm à tona, aquele choro às vezes sem razão. De repente você se pega numa situação que você está se sentindo triste, que você está preocupada, que você está com aqueles pensamentos malucos. Então, os óleos essenciais podem ajudar muito nesse processo. E aqui eu queria conversar com vocês sobre os pontos principais. Aqui a gente não vai falar do bebê, vamos olhar para a mãe hoje, tá? Especialmente nos primeiros 3 meses aí. Vamos estender esse período de puerpério aí para os primeiros 3 meses dessa mãe, tá? Aqui a gente vai falar do uso tópico e do uso aromático. O ingerir é bem delicado, né? Afinal de contas, aquela mãe ela pode estar amamentando. E como não existem estudos que são feitos com mulheres grávidas, então a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? E lembrando, claro, que menos é mais. Lembrando que os óleos essenciais, eles são concentrados, eles são potentes. A gente trabalha com os mais puros que existem no mercado. Então, um pouquinho que a gente coloque já pode ter o efeito esperado. Não precisa se preocupar com grandes concentrações. E lembrar que tem um bebê ali perto. Aquele bebê, ele, por mais que ele vá sentir resquícios dos óleos essenciais, com certeza esses resquícios podem beneficiá-lo, mas a gente não quer nenhuma interferência. E principalmente, né, nessa fase, o bebê ele está reconhecendo a mãe pelo cheiro. A principal forma de identificação para ele é o olfato. Então, para não atrapalhar esse momento de reconhecimento, a gente tomar esse cuidado de indicar uma diluição de uso tópico, sempre prezando pela segurança e pela menor diluição possível. Falando nos óleos essenciais, né? A lavanda, que ela é muito conhecida para essa fase, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê, mas aqui focando na mãe, a gente tem que lembrar que essa mãe vai estar com sono picado, às vezes acorda de hora em hora, de 40 em 40 minutos. Então, ela precisa ter um sono de qualidade. Não adianta falar que vai dormir a noite inteira nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a gente sabe que isso é muito difícil. Pode acontecer, claro, mas é muito difícil. E essa mãe, ela precisa ter um sono reparador, né? Então, a gente vai usar uma lavanda topicamente, a gente vai usar uma lavanda no difusor,
para que essa qualidade de sono venha, apareça, né? Para acalmar as emoções daquela mãe que às vezes está insegura, principalmente se for uma mãe de primeira viagem, ela tem alguma situação ali diferente que ela não esperava, então aquilo pode gerar uma ansiedade e trazer esse benefício de acalmar esse coração dessa mãe. Em casos de mães com muito leite que acabam desenvolvendo uma mastite, a gente pode colocar um uso tópico na mama diluída, né? Se a gente sempre vai falar em uso tópico bem diluído, nunca buscando nunca colocar na auréola, no bico, tá? Que isso pode, em vez de ajudar, pode prejudicar, e até colocar uma recomendação de quando o bebê for amamentar, né, for se alimentar, até vale a recomendação de lavar a região ali da auréola e do bico, porque o óleo que tiver ali eventualmente presente, ele pode atrapalhar a pega, e aí a mastite pode até se desenvolver, pode até piorar. Então, vale esse cuidado. E para mamães que passaram, às vezes, por uma episiotomia, uma cesariana, que tiveram algum tipo de laceração que ficou exposta, vale a receitinha da melaleuca com a lavanda para ajudar na cicatrização, acelerar esse processo e trazer esse conforto. A gente conhece já a melaleuca pelas suas propriedades antifúngicas, antibactericida, vai auxiliar muito essa mãe em qualquer tipo de desconforto. Aqui a laranja doce, que é uma outra sugestão bem bacana para esse período, que é para restaurar realmente aquela alegria. Às vezes, como eu falei lá no começo para vocês, às vezes a mãe tem um sentimento de tristeza ali que ela não sabe de onde vem, não sabe por que está sentindo aquilo, tá ali com seu bebê lindo, limpinho, saudável, mas às vezes ela não consegue, por algum momento, por algum sentimento ali, ela traz esse momento de tristeza. E a laranja a gente sabe que é aquela alegria genuína, a alegria da criança, trazer esse olhar carinhoso para ela, para o bebê, para o marido, para a família, para colocar tudo isso muito em evidência para ela. A laranja vai trazer esse poder, né? E numa aplicação tópica, ela é muito benéfica para restaurar o corpo da mulher, ali no abdômen, que afinal de contas ele estendeu, às vezes tem uma diástase, uma flacidez na pele que já está incomodando, né? A mulher às vezes muito vaidosa, ela não aceita passar por um período do seu corpo se restaurar sozinho, ela quer ajudar, a gente pode colocar uma laranja com uma lavanda para trazer esse conforto e essa recuperação para ela, tá? Lembrando, laranja é fotossensível, então a aplicação, priorizar a aplicação sempre à noite, ou então tomando cuidado para não se expor ao sol. O balance, a gente sabe que é o equilíbrio, trazer o equilíbrio das emoções, né? Eu coloquei aqui trazer esse equilíbrio no meio de tantas novidades, no meio de tanta coisa nova que aquele bebê está trazendo, que aquela mãe está vivendo. Uma aplicação na sola dos pés pode trazer muitos benefícios, e também para aquelas mães que às vezes estão com ansiedade ali, aquele bebê que chora muito e ela fica desesperada. E eu digo até, às vezes, por experiência própria, né, que o balance, ele me ajudou muito a entender e a ter calma no choro, porque a minha filha chorava, eu chorava junto. Então, o balance trouxe essa calma para mim, essa tolerância de perceber os momentos. Ela tá chorando e eu preciso ter calma, eu sou o adulto da relação, e trazer esse conforto para ela. E para mim funcionou muito não só trazer a tolerância, né, a calma, mas trazer a conexão, porque ali eu percebi que eu podia criar uma conexão com ela para que as coisas se restabelecessem.
Esse aqui foi muito experiência própria, gente. Isso aqui foi essencial para mim. Baby Blues, Vetiver. O vetiver como ele é uma raiz, né? Ele traz aquela conexão, e é uma raiz muito profunda, trazer aquela conexão com a Mãe Terra. Lembrar que você criou aquela criatura, que você trouxe aquela criatura ao mundo, né? E se fazer presente. Aceitar aquele bebê, aquela situação, aceitar aqueles sentimentos que estão te rodeando nesse momento. E às vezes aceitar uma situação que não foi exatamente como sonhou, né? Uma gravidez, às vezes, que aconteceu antes um parto que às vezes aconteceu antes do tempo, um parto que não ocorreu como se foi sonhado, como planejado, alguma situação que teve no pós-parto, ainda no hospital, que passou por algum tipo de susto. Então, o Vertiver coloca essa mulher no presente, deixa o passado, aceita o que passou e traz todo esse conforto e essa aceitação de reinício, né? Colocar ali os sentimentos para serem resolvidos. O Vertiver, ele fala muito isso para a gente, né? O desafio de enfrentar os problemas do dia. E para as mulheres que sofrem muito, que sofreram, né, com o baby blues, que é aquela tristeza, aquele comecinho de depressão, né, do pós-parto, a gente tem aqui o Ylang Ylang e a Camomila, que o Ylang Ylang eu gosto de falar que ele trouxe, que ele faz renascer a mulher dentro de nós, né? A gente não esquecer que existe uma mulher que apesar daquela mãe, a mulher não morreu. Ela tá lá ainda e ela precisa ser cuidada e ela merece essa atenção. E a camomila romana é a conexão com um propósito, com um abraço, com um propósito de você colocou uma criança no mundo, você desejou essa gravidez e às vezes no meio de tantos sentimentos essa conexão com esse propósito se perde. E a conexão e essa camomila ela vai realmente trazer esse abraço, trazer esse carinho que às vezes essa mulher tá pedindo, tá precisando, né? E falando rapidinho de amamentação, eu acho que antes de qualquer coisa a mãe precisa querer ver aquele momento. Tem mães que não querem amamentar e tá tudo bem. O famoso está tudo bem. E tem mães que querem a qualquer custo. Que sonharam com esse momento, com esse tipo de criação de conexão, de criação de vínculo, né? A gente sabe que não é isso que vai determinar o vínculo entre a mãe e o filho, mas a gente pode usar o fênel, que é a nossa erva doce, como uso tópico, usar aí numa concentração de 1 ou 2%, usar em volta da mama, também para a mesma recomendação da mastite, procurando nunca atingir a região da auréola e do bico, para não trazer nenhum tipo para não gerar ingestão no bebê, né? E também não gerar nenhum tipo de confusão de bicos ali, não trazer nenhum tipo de desconforto. E o manjericão aromaticamente, que também vai ajudar numa ansiedade, que também vai trazer o conforto junto com a lavanda, ele também auxilia nesse trabalho de eventualmente aumentar a produção de leite, que se faz necessário naquele momento, e também ajuda a descer o leite, né? Algumas literaturas colocam como um auxiliar aí nesse processo, especialmente mães que às vezes optaram por uma cesariana ou tiveram que fazer uma cesariana muito cedo, o corpo às vezes não entendeu que aquele bebê precisa de ser alimentado e aí o leite pode demorar a descer. Gente, foi rápido, foi mais rápido do que eu esperava, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar no chat, podem abrir o áudio.
Espero ter ajudado vocês nas dúvidas. Qualquer coisa também eu deixei aí o meu Instagram para vocês aqui. Podem me procurar se precisarem. Alguns desses óleos eu queria ter mais conhecimento quando eu passei pelo puerpério, mas alguns deles, como o Balance, que eu falei para vocês, eu me ajudaram bastante. Sophie, tem o Serenity também, que é muito legal, né? É verdade. Mas eu preferi trazer óleos mais simples para a gente ter, até mesmo para a gente conseguir recomendar melhor, né, recomendar melhor para as nossas clientes e a gente ter um controle maior, evitar blends, né, ter um controle melhor do que está acontecendo ali, do que foi usado. Deep Blue enquanto amamenta dor no ombro. Não recomendo, Thaís, porque ele tem o peppermint. O peppermint ele pode atrapalhar a lactação, tá? Se a mãe estiver amamentando, não recomendo. E se o bebê, para o bebê também é importante ele não sentir aquele cheiro do peppermint, o canforado, tá? Pode trazer algum tipo de desconforto. Bebê que nasce amarelinha, que nasce com icterícia, talvez, aí tem que ser banho de luz, né? Eu não conheço nenhum óleo que possa beneficiar isso. Muito boas perguntas, gente. Thaís, Thaís, só ver esse negócio do Deep Blue, só ver se a mãe tá amamentando ou não. Tá? Mais alguma pergunta? Bom. Bom. Não, a Fabi tá falando de que tirícia com olhos pro fígado. Olhos pro fígado, eu penso muito no gerânio, né, Fabi? Não sei se eu tô certa. Né? Eu penso muito no gerânio. O gerânio é legal para ajudar no bebê, mas sempre bem diluído. Né? Gente, mais alguma pergunta? Alguma dica para o pai? Boa, Thalita, boa. Para o pai, aí depende, né? Esse pai, ele tá também sofrendo com esse puerpério. Para o pai é muita lavanda. A gente pode colocar um elevation para o pai, eu acho, né? Eu acho legal colocar um elevation para o pai para ele se manter confiante nessa novidade, né? Do bebê que chegou. Óleos que mãe pode ingerir. Maria Bernadette. Maria Bernadette, ingestão de óleo essencial para lactante ou para grávida, vou limitar ao limão, tá? Não vou insistir, não vou recomendar muito outros, não. Se tocar aqui precisa participar, pode ser, o Elevation acho que é bom, porque daí cria essa conexão, eu acho. Camomila no banho. No banho, nunca colocar o óleo essencial direto, tá, Ju? Sempre diluir ou em álcool ou em óleo de coco. Se a mãe estiver amamentando, pode até diluir no próprio leite, ali tira um pouquinho do leite, dilui ali, põe no banho, para não encostar o óleo essencial direto na pele do bebê, que pode trazer desconforto. Especialmente se encostar em mucosa, pode gerar desconforto. Muito bom. Jesus.
Esses dias eu vi, acho que foi a Fernanda, né, Fê, que você fez sal aromatizado com temperos, aí de repente um salzinho, não, mas na pele de bebê não é legal, né, sal, não. Mas para um banho relaxante nosso, a gente pode fazer uns sais de banho também, colocar óleo essencial, pode ir, fica interessante, mas para o bebezinho eu não recomendo. Ok, pessoal, podemos encerrar. Pode colocar no sabonete líquido? Pode. Lembrar de sempre que o sabonete líquido, especialmente esses industriais, eles vão ter químicos, né, que podem interagir com os óleos essenciais, e aí a gente não sabe o que pode dar. Então, se puder usar o sabão de castela, eu acho mais interessante. Sempre o mais puro possível. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa hoje? Tá bom, gente. Muito obrigada. Precisando de mim também, só me procurar, tá bom, gente? Estamos nos grupos e estamos aí nas redes sociais para aproveitar o contato, tá bom? Obrigada, gente. Fabi, você quer falar alguma coisa para encerrar? Não, tá tudo ótimo, Adri. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente. Beijo.